Bom, bom dia, eu me chamo Isabela e agora a gente vai apresentar nosso projeto anual, onde foi dividido em 3 partes. A primeira, no primeiro trimestre, a gente fez uma pesquisa e a gente coletou vários dados e colocou num Padlet com informações como nascimento, a vida adulta dela, a infância, os seus estudos e as contribuições que ela deixou para os dias de hoje. A segunda parte foi a criação de uma planilha, onde a gente fez vídeos e algumas legendas para deixar nos slides do Google Earth, junto com algumas imagens. E o terceiro e último, que foi a criação do Google Earth, que a gente vai terminar agora a apresentar. Bom, a gente vai ficar agora com o Miguel falando resumidamente quem foi a Anne Weasley, que foi uma cientista, uma importante cientista na tecnologia e na ciência. Aqui. Bom dia, eu me chamo Miguel. A Anne Weasley foi uma importante mulher cientista que trabalhava na NASA como cientista de foguetes, cientista de programação, de computadores e matemática. Apesar de ser uma mulher negra que sofreu forte preconceito no seu trabalho, ainda foi capaz de criar um legado. Acompanhe agora sua história e seus feitos para a ciência. Vou passar, calma aí, Isabel. Tá muito nervosa. Oi, gente, meu nome é Natália e eu vou começar falando um pouco do início, né? Ela nasceu no dia 23 de abril, em 1933, no Birmingham, nos Estados Unidos, Alabama, e ela era afro-americana. Ó, aqui tem umas imagens do Birmingham. Vou colocar aqui para vocês verem. E aqui é ela. Peraí. Bom, agora sobre a época de estudos. O nome da escola que ela estudou sobre adolescência foi no Holy Family High School, e a época de estudos dela foi muito preconceituosa, porque ela era mulher e negra, então era algo que era muito difícil para ela ser os dois e ter muito preconceito na época. Em 1950, ela estudou na Universidade Xavier e foi muito pressionada pela mãe em relação a notas e resultados. E ela foi na intenção de ser farmacêutica, porque na época ela achava que as mulheres tinham que ser ou farmacêuticas ou professoras. E agora eu vou passar um vídeo rapidinho. Passar? Simultaneamente. Tá. Em 1950, Anne estudou com uma universidade chamada Xavier. E ela queria ser farmacêutica. Nessa época, havia muita discriminação e por esse motivo Anne acreditava que mulheres negras, como ela, não poderiam ser enfermeiras e nem professoras. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o casamento, que a gente não teve muita informação, então eu vou falar bem resumido. Ela se casou com um militar em 1954 e começou a trabalhar como professora porque para ter uma renda a mais na família. Acabei, gente. Bom dia a todos, Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Junks, e agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho da Anne na NACA. Agora eu vou passar um vídeo sobre como ela entrou, como ela foi contratada na NACA. Em 1955, Anne viu em um jornal um artigo sobre o trabalho nos computadores da NASA, National Advisory Committee for Aeronautics, e achou o trabalho muito interessante e foi aceita no Centro Lewis.
E aqui a gente pode ver a imagem do exterior do Centro de Pesquisa Lewis. Aqui a gente pode ver um lugar chamado Plumbrook Reactor, e agora eu vou passar um vídeo sobre o trabalho dela na NACA e um pouco sobre o preconceito que ela sofreu na época. Em 1955, Anne trabalhou na realização de cálculos matemáticos muito complexos na divisão de serviços de informática. Um dos seus projetos foi simular as condições de Plumbrook Reactor, um reator nuclear que se localiza em Ohio. Infelizmente, ela sofreu um forte preconceito racial. Entre os 2.500 funcionários da agência, apenas 4 eram negros. E em uma entrevista, ela disse que na foto da equipe, o seu rosto foi cortado, justamente por sofrer preconceitos por ser uma mulher negra. Bem, agora a gente vai sair um pouco da vida dela e ver o contexto histórico dessa época. Nessa época, a NACA se transformou no que hoje a gente conhece como a NASA, por causa do contexto histórico da corrida espacial na Guerra Fria. Agora eu vou passar um vídeo sobre isso. Em 1958, a Guerra Fria estava ocorrendo onde os Estados Unidos e a URSS estavam competindo para ver quem chegava na Lua primeiro. Após o lançamento do satélite Sputnik 1, os Estados Unidos transformaram a NACA em NASA. Com isso, os cargos que ele trabalhavam foram inutilizados, já que agora havia investimentos para computadores eletrônicos que faziam contas sozinhos. Por isso, sua carreira mudou e ela continuou a estudar em cursos especializados na NASA. Bem, agora a gente vai ver o interior do Lewis Research Center, que é o lugar onde ela trabalhou, que hoje em dia é um museu, e eu vou passar um vídeo sobre um dos trabalhos dela, que foi algum dos projetos que ela trabalhou na NASA, e isso inclui um estágio do foguete que se chama Centaur. No final da década de 60 e 70, Anne trabalhou no Lewis Research Center, onde ajudou no desenvolvimento do sistema Centaur. Centaur é um estágio, uma das partes que se desmontam no foguete. Ele é usado para impulsionar o foguete para a órbita, ou para a velocidade de escape, que é a velocidade em que o foguete consegue escapar da gravidade da Terra. Bem, a Anne trabalhou em outros projetos também, incluindo alguns para incentivar estudantes femininas, né, mulheres, que elas geralmente não tinham acesso a carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, então ela ajudou essas pessoas a conhecer essas carreiras e trabalharem nisso. Ela também trabalhou estudando os danos da camada de ozônio, né, que hoje a gente vê muito por causa de poluição, e daí ela também trabalhou em projetos para monitorar a energia desse centro de pesquisa para ter um desenvolvimento mais sustentável. A Anne faleceu em junho de 2011, mas ela deixou um legado importante para a ciência. Bom dia, meu nome é Letícia e a Anne Isley, como já falaram, foi uma matemática e uma cientista da computação da NASA. E ela fez muita história porque ela foi uma das responsáveis pelo lançamento do primeiro foguete que deu certo e que foi bem pensado. Isso aconteceu em 1963 e aí ela foi se tornando cada vez mais importante na evolução espacial. E isso foi sempre muito difícil para ela por conta do preconceito que ela sentia, né, por ser uma mulher negra. Então, é muito emocionante ver o legado que ela deixou de fazer pessoas se inspirarem nela e admirarem ela por nunca ter desistido, sempre ter enfrentado os preconceitos e sempre ter conseguido conquistar o que ela quis. Então, é muito lindo esse legado de inspirar pessoas
e além dela ter feito grande parte na evolução espacial. Foi isso. Obrigada pela atenção de vocês. É isso.